A bola é o centro de todas as atenções no jogo do futebol. É o fator dominante e um elemento sempre utilizado nos métodos de treino de Coadriance, que deu início aos trabalhos para a época 2006-2007 no centro de treinos do Olival, a que seguiria o jogo de apresentação aos sócios com a Roma e a partida para o estágio na Holanda. Havia crispação no ar desde o início dos trabalhos, pois os métodos autoritários do treinador do Futebol Clube do Porto aumentavam de tom, assim como as suas exigências para a contratação de um avançado de topo, recaindo a sua escolha no conterrâneo Esselink, de preço proibitivo para a Bolsa dos Dragões. A gota de água no relacionamento entre o técnico e os jogadores culminaria após um jogo frente a uma equipa amadora e onde Adriance entendeu que a prestação dos seus jogadores não fora a melhor. Resolveu por isso ordenar que, como castigo, os jogadores só poderiam comer após ele e a equipa técnica acabarem o seu jantar. De crispação em crispação, o epílogo só poderia ser a quebra da corda e o técnico holandês resolveu abandonar o estágio e bater com a porta ao clube, onde se sagrara campeão pela primeira vez na sua longa carreira como treinador. A partida para o estágio na Holanda ainda decorreu sem que fossem muito visíveis as desinteligências entre técnico e estrutura e dirigente, pela contratação de um verdadeiro homem de área. Apesar dos sorrisos no rosto de alguns, pairava no ar a certeza que as trocas de mensagens subliminares entre o técnico e a estrutura dirigente, por causa da contratação do avançado goleador que resolvesse os problemas de finalização da equipa, seriam uso frequente nas palavras do técnico. Após a derrota frente ao Manchester United no torneio de Amsterdão, isso começou a ser bem visível. As primeiras iniciativas pertenceram ao Futebol Clube do Porto, mas seria o Manchester United a adiantar-se no resultado logo aos 11 minutos. Paul Scholes fintou com o direito e disparou de pé esquerdo. Tivemos um grande problema, a finalização, fazer golos. Esse foi o problema. A experiência, a qualidade, a inteligência, etc, etc. Posso dar-vos muitos exemplos de diferença de qualidade. Mas qualidade. Treinamos sempre, mas por vezes o talento é limitado, não podemos treinar mais, porque os jogadores não melhoram, mas nós insistimos para melhorar estes jogadores. Saiu Adriance e Rui Barros foi a aposta na continuidade, até que fosse encontrado o técnico que iria conduzir a equipa portista ao longo da temporada. Outro histórico do clube, o capitão de Viana, João Pinto, foi chamado para ajudar Rui Barros nesta fase de transição. O proscrito Postiga estava de regresso com a baliza no horizonte, para a qual sorria o goleador Adriano. Enquanto os técnicos preparavam a estratégia para o jogo da Supertaça frente ao Vitória de Setúbal, a estrutura dirigente do clube marcava presença apoiando o plantel e traçando planos para a escolha do futuro treinador, com Jesualdo Ferreira a ser o nome mais falado na imprensa. A final da Supertaça Cândido de Oliveira realizou-se no Municipal de Leiria, onde Rui Barros e João Pinto ocupavam o seu lugar no banco. O primeiro golo da partida surgiu após pontapé de canto, com Adriano a aplicar um pontapé de bicicleta que se revelou indefensável para o guarda-redes Marco Tábuas. Começava Adriano, a época como a acabara, a marcar golos. O segundo golo viria por intermédio de jovem Anderson, que emendou de primeiro um passe de Alain. Quem aproveitou a onda jovem foi Vieirinha, que fechou a contagem. Em 28 edições, o Futebol Clube do Porto conquistava a 15ª Supertaça, com o Rui Barros a não fazer grandes alterações. Sabia que não havia muito tempo para trabalhar qualquer outro sistema e os jogadores foram começando a ganhar confiança. Acho que os dois resultados que fizemos em Inglaterra foram muito bons para a confiança dos atletas. E para chegar aqui faltavam 8 dias, trabalhámos na mesma, não inventámos, como eu disse, e eles chegaram aqui confiantes e para levantar mais uma taça. Mas o comando da nave portista tirou mesmo o sono ao técnico Rui Barros. São 15 dias em que eu tive realmente dormi mal, porque estava num avião muito grande, porque o Futebol do Porto é realmente um avião muito grande, mas consegui. Quem não largava a Supertaça era o goleador dos golos decisivos, Adriano, até porque tem dado sorte. Tava ficando lá, eu digo, deixa eu levar aqui, dar sorte, porque da última vez quem trouxe também foi eu da Taça de Portugal, então eu acho que eu falei, deixa eu levar que deu sorte, então vamos continuar assim, que quem sabe a próxima aí vai ser mais importante também.
A 30 de julho de 2006 começava no estádio a Dança do Dragão, que os adeptos desejavam conduzisse a equipa orientada por Quadriance à conquista do bicampeonato. A apresentação oficial da equipa decorreu em ambiente de festa, a que faltou o elemento surpresa, sempre esperado pelos associados, mas o tal avançado muito requisitado pelo técnico holandês não apareceu. Assente na mesma estrutura que levara à conquista do título, os jogadores iam sendo apresentados um a um, com Elton a receber o apoio do público, assim como o sempre idolatrado Ricardo Quaresma. O jogo de apresentação tinha como opositor a equipa italiana da Roma, partindo do Futebol Clube do Porto no dia seguinte para o estágio de pré-temporada, a realizar na Holanda, e que se viria a tornar de capital importância para o clube, pois conduziu à ruptura com o técnico holandês. Anderson, o menino prodígio, tinha a palavra do técnico numa aposta mais constante de todos os seus recursos no ataque ao título, e começou a encantar os sócios no dia da apresentação. Como não havia ainda o tão ansiado avançado, a frente de ataque foi entregue ao brasileiro Adriano, a aposta inicial de Adriance. O único golo da partida chegou numa jogada que passou pelos pés de Anderson e Ibsen, chegando na esquerda a Quaresma, que cruzou de trivela e o defesa Mexés fez autogolo. O cruzamento de Quaresma e Adriano a receber os louros no ecrã do estádio. Em jogo de festa, a novidade esteve na apresentação dos novos equipamentos, o habitual azul e branco na primeira parte e em tons de laranja na segunda, onde as alterações de Quadriance deram mais hipóteses para o contra-ataque romano, aproveitado por Elton para demonstrar que a baliza dos campeões nacionais continua bem entregue. Num jogo que tinha incluído no 11 inicial a novidade de Tariq Sekioui, a extremo aconselhado pelo técnico holandês, era chegada a hora de aparecerem os jovens como Vieirinha, outra das apostas do treinador. Bruno Moraes e Jorginho protagonizavam jogadas de bom recorte técnico e outro dos novos reforços, Diogo Valente, oriundo do vizinho Boa Vista, mostrava argumentos ao técnico portista. Na apresentação de Jesualdo Ferreira como novo técnico do Futebol Clube do Porto, houve coincidência nos desejos de ambas as partes. Todos sentiram o desejo grande que eu tinha de poder estar neste momento com a responsabilidade de comandar o Futebol Clube do Porto. Dizer-lhes que do nosso trabalho, a avaliação que vai ser permanente num clube como o Futebol do Porto, que ganha e que joga sempre para ganhar, vai ser de um grande empenhamento, de um grande profissionalismo e de uma dedicação total àquilo que são os objetivos do Futebol Clube do Porto. Tenho por ele uma grande admiração de há muitos anos, que é pública. Tenho uma estima pessoal também já de longa data, o que também é conhecido, e por isso quase que diria que é juntar o útil ao agradável. Ter um amigo a quem se reconhece particularmente capacidade e conhecimentos para poder exercer este lugar, é de facto uma grande alegria para mim. E para que as alegrias sejam uma constante no Reino do Dragão, o diagnóstico do professor está feito. Fazer análises frias e seguras daquilo que foi o passado recente e fundamentalmente projetar o futuro em bases que nos garantam a nós a conquista das vitórias que todos nós perseguimos e mais do que ninguém eu persigo. Eu estou aqui num clube que está habituado a ganhar, um clube que quer sempre ganhar, e eu sou naturalmente alguém que quer sempre ganhar também. Por isso, não vai haver em nenhum momento situações de falta de linhas orientadoras, porque elas são comuns. Isso é o que eu sinto, isso é o que eu quero, isso é o que eu gosto, e é por isso que eu trabalho e tenho trabalhado ao longo destes anos todos. Das palavras aos atos vai um passo curto, e antes de começar o trabalho para o primeiro jogo da época no Dragão, houve lugar a um pedido especial aos adeptos. Pedindo-lhes para na próxima sexta-feira estarem em peso no início, na abertura da Superliga, porque precisamos de ganhar aquele jogo, porque, como se sabe, são muito poucos dias de trabalho até lá, mas eu confio nos jogadores, confio em tudo aquilo que o Futebol Clube do Porto já construiu até agora e confio, acima de tudo, naquilo que nós somos capazes de fazer. Subjava a confiança, mas faltava tempo para conhecer e preparar a equipa para a recepção à União de Leiria.
campeão, o Futebol Clube do Porto dava o pontapé de saída no Estádio Dragão, com 2 estreias nos bancos, Josualdo Ferreira nos Dragões e Domingos Paciência na União de Leiria. Josualdo Ferreira tinha pedido estádio cheio e os adeptos não falharam com o apoio à espera das alterações que o novo técnico faria. Mas o Porto continuou nesse jogo fiel à tática de 3 defesas. Outro estreante foi o extremo Sectiui, camisola 11 dos Dragões, que em jogada individual pela esquerda cruzou para Adriano, de cabeça fazer o seu primeiro golo na competição. Vibravam os adeptos com o golo do avançado brasileiro e Josualdo Ferreira fazia um gesto que iria repetir muitas vezes durante a época. Raul Meireles, de longa distância, obrigava Bruno Val a demonstrar atenção, enquanto Marek Che tentava a sorte de livre direto. O Leiria, com bom sentido de jogo coletivo que lhe viria a proporcionar uma excelente época, esticava o jogo até a área dos Dragões. Mas o segundo golo portista chegaria mesmo em cima do intervalo, com Quaresma já em queda a marcar. Na segunda parte, Paulo Machado ameaçava a baliza à guarda de Elton, que aos 68 minutos viria mesmo a ser batido com um remate cruzado de Sugu, com o técnico portista a verificar deficiências defensivas naturais numa equipa que ainda mantinha a estrutura defensiva da época anterior. Não sentiu o golo a equipa do Futebol Clube do Porto, que sempre muito ofensiva ainda viu a barra da baliza de Bruno Val devolver um cabeceamento de Lisandro Lopes. Estreia auspiciosa de Josualdo Ferreira em jogo que ainda teve a honra de abrir o Campeonato Nacional de 2006-2007. O Sporting estreava-se no campeonato perante o seu público, com Paulo Bento a dar a titularidade ao argentino Romagnoli, mas Zé Manel silenciava Alvalade, fazendo 1-0 aos 17 minutos, com um remate forte e colocado, sem hipótese de defesa para Ricardo. A segunda parte foi mais intensa, com Nani a marcar o gol da igualdade aos 63 minutos, após passe de David, que viria a ter papel de ator principal no desenrolar do jogo. Precisamente aos 67 minutos, David, de cabeça, faz o 2-1, e a reviravolta no resultado estava consumada para gáudio dos jogadores e adeptos leoninos. Aos 90 minutos, o terceiro golo com David a marcar o que seria o seu segundo e último golo do campeonato, pois na semana seguinte seria transferido para a equipa turca do Fenerbahçe. Tempo ainda para aparecer o segundo golo dos boavisteiros, marcado por Zé Manel em remate fora da área. O Benfica, com o Mikali no banco, recebia o Belenense e marcou cedo aos 19 minutos por Simão, de grande penalidade. O segundo golo surgiria aos 43 minutos, com Karakunis a marcar de livre. Aos 52 minutos, o avançado mexicano Kikín Fonseca fazia o 3-0 e estreava-se a marcar no Campeonato Português, tendo na reabertura do mercado em janeiro regressado ao México para a equipa dos Tigres. O Benfica conseguiria ainda marcar o quarto golo, com Katsuranis de cabeça e de costas para a baliza, a emendar um cruzamento de Simão para fazer o seu quinto golo na competição. O Sporting deslocava-se ao sempre difícil estádio da Choupana, com Carlos Brito no comando técnico do Nacional da Madeira. Aos 11 minutos, uma jogada de entendimento entre Carlos Bueno e Nani proporcionou ao jovem Leão fazer o primeiro golo com um tiro de chapéu, que foi festejado com salto mortal. A segunda parte foi de ritmo menos intenso, com o Sporting a controlar o resultado. Aqui Liedson vai atirar em rotação ao lado da baliza de Diego e o Nacional respondia com remates de longe que Ricardo segurava com facilidade. Oportunidade para ambos os lados, mas no final do encontro chegava a vitória justa do Sporting por 1-0. O Benfica deslocou-se ao estádio do Bessa no seu jogo de estreia no campeonato, onde averbou a derrota mais pesada na competição ao longo desta época. Seria o Boavista a marcar aos 35 minutos com um grande remate de Linz, o goleador austríaco.
Aos 74 minutos e após boa jogada e cruzamento de Grzelak na direita, Linz de cabeça e sem marcação faz o 2-0. Começava aí o descalabro encarnado, com a equipa à deriva e a sofrer o terceiro golo, um excelente pontapé de Grzelak de fora da área. O Futebol Clube do Porto deslocou-se a Lisboa até ao Estádio da Luz para defrontar o Estrela da Amadora, que atuava em casa emprestada por colocação de novo relevado no seu estádio. A novidade na equipa dos Dragões era a inclusão de Bruno Alves, fazendo dupla com Pepe no eixo da defesa, começando aí Jesualdo Ferreira a implementar o seu modelo de jogo. Tariq Sektiouhi manteve a titularidade e esteve ativo nos primeiros minutos com boas jogadas e cruzamentos para a área. Anderson, em jogada pela direita, atira ao poste. Pouco depois era Lisandro a rematar ao lado e, apesar de ser a única equipa ofensiva no encontro, o Futebol Clube do Porto não conseguiu marcar na primeira parte. Chegou, no entanto, ao gol logo no reinício da partida, aos 55 minutos, com Hélder Postiga a desenrolar jogada pela esquerda, a cruzar para a área e, perante a presença de Adriano, o defesa Rui Duarte fez autogolo. Adriano, aos 78 minutos, vai falhar a excelente oportunidade após cruzamento de Anderson e assistência de Lúcio. E aos 81 minutos, a obra-prima do jogo, o golão de Raul Meireles com um remate de muito longe a bater o guarda-redes Paulo Lopes. Vale a pena ver de novo o remate do médio dos Dragões. A contagem foi fechada por intermédio de Lúcio Gonzalez, que aos 89 minutos faria o 3-0 final, com que o Futebol Clube do Porto derrotou o Estrela no campo do seu rival Benfica, que na véspera tinha sido copiosamente batido no Bessa. O Sporting recebia em Alvalade o Passos de Ferreira, que foi a par do Belenenses uma das equipas sensação da temporada. A equipa orientada por Paulo Bento apresentava o jovem Miguel Veloso na posição 6, à frente da defensiva. Rony, depois de um pontapé de canto, emenda para a baliza de Ricardo. Na repetição fica bem evidente que o avançado passense mete o golo com a mão, o que não foi observado pela equipa de arbitragem perante o desespero de Ricardo, que dizia que tinha sido com a mão. Mas o arte João Ferreira não atendeu e validou o golo. Na segunda parte intensificou-se a iniciativa atacante dos Leões e Alexandro de cabeça rematava para a grande defesa de Peçanha, que viria a ser um dos artífices da vitória dos Castores. O final do jogo chegou com a primeira derrota leonina na competição. No Estádio da Luz, o convidado era o Nacional, que tinha 2 derrotas em 2 jogos. Aos 28 minutos, o único golo da partida, com Luizão a dar o melhor seguimento e emendando na perfeição um canto marcado da direita, beneficiando de falta de marcação e de uma saída em falsa de Diego Benaglio. Apesar das tentativas encarnadas de aumentar a vantagem, o resultado não se alterou. O Futebol Clube do Porto jogava na segunda-feira à noite na Figueira da Foz e, ganhando, assumiria o comando da classificação isolado, mas tinha pela frente o Manaval, que tinha vencido os 2 jogos anteriores. Os portistas impuseram um ritmo forte e, após um lance de Bozingua pela direita, aos 11 minutos, Quaresma serpenteia pelo meio-campo, cede a bola a Marekché, que marca o primeiro golo do Dragão. Gilmar obrigava Helton a mostrar atenção e aos 25 minutos em jogada de velocidade pela direita, Bozingua cruza, Taborda não defende e a bola bate nas pernas de Mário Sérgio, que faz autogolo. Era o 2-0 para os Dragões e uma vantagem confortável para quem sabe gerir o jogo. Na segunda parte o jogo foi muito igual, com o Futebol Clube do Porto a controlar e a Naval a atacar mais e numa delas obrigou o Helton a excelente defesa. Com a queda de Nevoeiro, adensou-se a certeza que a Naval não tinha argumentos para contrariar a equipa portista, que em ataques rápidos procurava chegar ao terceiro golo.
líder Futebol Clube do Porto recebia no Dragão o Beira-Mar, com o Jardel a regressar ao terreno do clube onde fez as suas melhores épocas no futebol português. Foi a equipa de Josualdo Ferreira desde o início da partida a tomar conta do jogo, mas não conseguiu marcar na primeira metade do encontro, apesar dos cruzamentos de Quaresma e dos remates de Postiga. A segunda parte foi bem diferente, com as entradas de Anderson e Lisandro a darem outra capacidade ofensiva ao Futebol Clube do Porto, que logo aos 53 minutos chegou ao golo por Hélder Postiga, num excelente trabalho individual em plena área aveirense, inventando espaço onde ele não existia. Um golo digno de registro. Aos 78 minutos, o segundo golo com Anderson a meter em Lisandro, que foi mais sagaz que o defesa e desviou para o fundo da baliza. Alcaraz, o defesa aveirense, ainda viu um cartão vermelho por carga sobre Anderson, quando este se isolava para a baliza. Um dos momentos altos do jogo foi a saída de Mário Jardel, com o público a aplaudi-lo de pé e um emocionado Super Mário a agradecer a quem dele não se esqueceu. Ainda há gratidão no futebol. Perto do final, uma boa oportunidade para Lisandro Lopes, que rematou ao lado, e para aos 90 minutos acontecer o terceiro e último gol da partida. Consegue-o a concluir com o remate colocado, uma tabela com Lisandro. Continuava o estado de graça no Dragão. O Benfica tinha uma deslocação difícil à Mata Real, onde normalmente sente grandes dificuldades para vencer. Elias atira uma bomba à baliza de Kim, que faz uma excelente defesa. Aos 23 minutos, o golo encarnado, com Katsouranis a marcar de cabeça. Boa jogada e cruzamento apertado e o grego a marcar. Podia e devia o Benfica ter resolvido o jogo, mas o poste direito da baliza de Peçanha estava a fazer peçonha aos jogadores benfiquistas. Quem não marca sofre, lá diz o ditado, e em cima do minuto 90, João Paulo vai fazer o golo do empate. O cruzamento e mais alto a cabecear. Sporting nas aves, a não querer deixar voar mais pontos e a entrar uma vez mais muito forte, com o Telho a cruzar, para aos 11 minutos aparecer o golo. João Moutinho vai meter na área onde Alexandre remata para o golo, com os avenses a pedirem fora de jogo. Mas aos 82 minutos, o guarda-redes do Aves, Paulo Musse, foi generoso para Tonel, que marcou o segundo golo e dava uma vitória justa ao Sporting. No Estádio da Luz, o duelo era de águias, onde o Benfica recebia o Desportivo das Aves, que tinha sido derrotado pelo Sporting na última jornada. Aos 19 minutos, o golo por Paulo Jorge, com o guarda-redes do Aves, Rui Faria, a sacudir para a frente e Paulo Jorge de cabeça a rematar em jeito, a fazer o chapéu e o 1-0. E se o duelo era de Aves, Kim quis contribuir e deu um verdadeiro frango a remate de Filipe Anunciação. Estavam decorridos 20 minutos e chegava ao empate ao Estádio da Luz. O resto dos golos, 3, apareceram todos na segunda parte, com Nuno Gomes a cabecear em habilidade para o 2-1. O 3-1 aconteceu aos 64 minutos, com Simão a transformar uma grande penalidade. No minuto do final da partida, o quarto golo, marcado por Caragunis, num livre de execução perfeita perante a alegria do banco encarnado. Debaixo de forte chuva, o Sporting recebeu a União de Leiria, que chegava a Alvalade só com uma derrota, no Dragão, na primeira jornada. Jogo aberto, com Liedson a disparar por alto à baliza de Fernando. Aos 33 minutos, o gol do Sporting, com Nani a marcar.
de Edson a não falhar uma grande penalidade e a fazer 2-0. Ficaria como resultado final. Há resultados que são arrancados a ferros e a vitória do Braga sobre o Futebol Clube do Porto bem pode disso ser exemplo. Começou melhor o Futebol Clube do Porto, que logo nos minutos iniciais construiu jogada que Lúcio desperdiçou, isolado frente a Paulo Santos. Aos 24 minutos, o Golial rouba uma bola no meio-campo, dá para Vender que cruza e Marcelo, em remate cruzado, bate Elton. A 3 minutos do intervalo, o Futebol Clube do Porto chega ao empate, com Quaresma a cruzar da esquerda e a encontrar Postiga ao poste mais distante para cabecear e marcar o gol do empate. No início da segunda parte, o gol do Braga, onde o guarda-redes Elton não fica isento de culpas, bem como ao seu meio-campo. O Sporting igualava ao Futebol Clube do Porto no comando.